Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Valbert, aquela cidade ao fundo ali em Muzambinho, sul de Minas Gerais. E eu notei uma situação bem peculiar aqui, bem típica dos solos de nossa região, dos solos rasos. Eu quero comentar um pouquinho com vocês. Olha, primeiramente, nós estamos em um relevo bem movimentado, se a gente observar aqui. Está bem movimentado, tem uma bacia de contenção, que é algo bem importante para a conservação do solo. Então a água escorre para aqui, você pode ver que está até um pouco úmido, essa água é absorvida. E levando em consideração os fatores de formação do solo, em ambientes locais nós temos o relevo como um dos principais elementos. E se a gente observar ali, olha aqui como aqui foi recortado, eu tenho uns pés de eucalipto, ali deve ter no máximo uns 30 a 40 centímetros de solo em cima da rocha consolidada. Esse é o neossolo litólico, que é bem típico desses relevos mais movimentados aqui na nossa região. Mas também que é importante salientar, quando eu estava subindo ali de bicicleta, que eu observei e que é bem típico, é que nessas áreas de relevo muito movimentado, os solos rasos e os solos muito jovens, ele ocorre muito próximo um do outro. Se a gente chegar nesse solo aqui, eu andei um pouquinho, deve ter andado aqui uns 6, 7 metros, aqui eu já tenho ou um neossolo regolítico ou um cambissolo. Qual é a diferença do neossolo litólico para o neossolo regolítico? O neossolo litólico é horizonte A, sobre rocha consolidada, mas essa rocha consolidada não pode estar a mais de 50 centímetros. Já o neossolo regolítico, ou eu voltar sobre um saprolito, o A sobre o saprolito, ou a rocha consolidada acima de 50 centímetros. Então, no processo de levantamento de solo, se eu for trabalhar aqui, o que acontece? O solo ele é muito complexo. O espaçamento entre um solo e o outro é muito complexo. Olha, andei mais um pouquinho e aqui para mim está bem mais um cambissolo, pois para mim está parecendo que é um horizonte bem incipiente sobre um horizonte CR. Então, em um espaço pequeno, eu tenho justamente o que? 2 ou 3 ordens de solos, ou melhor, 2 ordens, né? Os neossolos e os cambissolos, e em nível de subordem eu posso ter até 3 classes. Aí no processo de mapeamento, mesmo no mapa de solo muito detalhado ou ultra detalhado, eu não consigo separar esses mapas, ou melhor, eu não consigo separar essas classes de solos. Aí nós chamamos de complexo de solos. Complexo de solo é quando a distribuição dos solos é tão intricada, tão difícil de se trabalhar, que a gente não consegue dividir, conforme a gente viu aqui. Ó pessoal, subi mais um pouquinho aqui, e aqui acho que dá para ver bem melhor como que o relevo é declivoso. Mais afloramentos rochosos, e aqui, olha o Dax, nos patrocina. Aqui que nós temos o neossolo litólico, rocha consolidada, um granito, e no máximo aqui eu vou ter, deixa eu ver, 20 centímetros, no máximo que eu vou ter ali, uns 20 centímetros de solo, mais rochosidade, e andando um pouquinho mais. Aqui a raiz buscando o seu caminho, né? Buscando aprofundar, achando alguns pontos ou outro para ela aprofundar e fixar. Em temperismo biológico, eu ando mais um pouco, pouca coisa. No corte aqui, eu tenho já possivelmente um cambissolo, que eu vou ter um horizonte A. Opa, deixa eu filmar aqui, deixa eu melhorar. Eu tenho aqui possivelmente um horizonte A,
e começando aqui um horizonte B. Estou falando de um horizonte A de 40 centímetros mais ou menos. Então logo ali mais afloramentos rochosos, aqui o cambissolo, e dá para a gente ter essa ideia da complexidade da distribuição espacial do solo nessas áreas de relevo mais movimentado. Algumas considerações sobre manejo. O que nós temos aqui? Aqui nós temos um café plantado em curva de nível, então uma cultura perene, plantada em curva de nível, que favorece a conservação do solo. O solo está coberto, mas o solo fica muito suscetível, ou melhor, as plantas ficam muito suscetíveis ao déficit hídrico, porque o solo ele é pouco profundo. Além dele ser pouco profundo, ele está num relevo movimentado. Então a água ela fica muito pouco tempo nessa situação. Aqui é um bom ambiente para, quando possível, deixar para a reserva legal, que fica um manejo mais conservacionista. Quando não possível, utilizar como uma pastagem extensiva ou um cultivo anual com técnicas de conservação do solo, igual que está utilizando o solo coberto, plantando em curva de nível. E além do processo de água, nós temos nessa situação também maior facilidade com erosão. Então é um solo que eu vou ter uma grande quantidade de erosão justamente pelo relevo. No segundo vídeo que você fala do manejo e fala da erosão, só para contribuir, talvez você escreveu uma legenda que esses solos rasos, que às vezes está no topo, igual aparenta aí no vídeo 2, às vezes o declive não é nem tão declivoso. Tem hora, né, que ele não está no meio da encosta para ter aquela parte mais, uma declividade mais acentuada. Só que como tem esse horizonte A sobre rocha ou A sobre C rocha, ele é um solo que satura muito rápido. Então ele satura muito rápido e ele começa a ter um processo de escoamento superficial. E aí é um solo ainda em desenvolvimento, um solo não muito agregado, um solo que está numa condição de paisagem um pouco mais, igual você comentou, um pouco mais movimentada. A erosão tende a se intensificar nesses ambientes, tá? Mas tem essa questão da saturação do solo por ser um solo raso. Às vezes lá na tua edição você colocar lá que são ambientes propensos à saturação do solo muito rápido, que contribui para o escoamento superficial, beleza? Deixa eu ver o vídeo do Serginho aqui agora. Um abraço. Pois bem, finalmente acabei de subir o morro e cheguei aqui no topo plano de morro. Nós estamos falando na parte plana. Então, se eu estou na parte plana, eu vou ter mais intemperismo, mais infiltração de água, uma menor erosão. Então a pedogênese, nesse caso, vai ser muito maior. Observe a profundidade do solo aqui, nem sinal de material de origem. Eu tenho meu horizonte A com o horizonte B aqui mais estruturado, nem vestígio de meu material de origem. Eu tenho então o solo aqui mais desenvolvido. Enquanto na parte de baixo eu vou ter as ordens de solos, como cambissolo, neossolo litólico, neossolo regolítico naquela erosão, naquele declive. Aqui eu vou ter os famosos latossolos, condições típicas para os latossolos. Relevo que dá para eu mecanizar. Aqui está o café, que é o típico do sul de Minas. Mas além do café eu poderia plantar aqui milho, soja, enfim. É um solo com um grande potencial agrícola utilizado nessa parte plana. Então aqui nós enxergamos uma relação de relevo-paisagem. Enquanto lá a distribuição do solo no relevo mais declivoso é muito mais complexa, aqui é muito mais homogênea, porque o maior intemperismo deixa o meu solo mais intemperizado, mais velho, mais homogêneo. Tá certo? Vou continuar então o pedal. Um abraço pessoal, até mais. Aqui.